E imagine você, em seu sonho de se tornar piloto, está fazendo um voo de treinamento, sobrevoando um local conhecido, com tudo indo conforme o planejado. Porém, o pavor toma conta de sua alma quando você se vê frente ao seu maior medo se tornando realidade. Aí vem a pergunta: seria o medo da queda do avião? Não, pois o que ocorreu a este homem pode ter sido muito mais perturbador, algo tão estranho que até hoje especialistas do mundo todo não conseguiram explicar. Hoje iremos falar sobre o misterioso desaparecimento de Frederick Valentich. Então, sente-se em sua cadeira e vem comigo nessa história. Em 21 de outubro de 1978, em um sábado, Frederick Paul Valentich, de 20 anos, saiu do aeroporto de Moorabbin com um Cessna 182 Skyline para realizar um voo de treinamento indo para King Island, na costa sul-australiana, um percurso de cerca de 250 quilômetros sobre o Estreito de Bass, estreito esse que fica entre o continente australiano e a Tasmânia, região essa que ele já conhecia, sendo um piloto com experiência moderada, com cerca de 150 horas de voo, tanto diurnas quanto noturnas. Bom, tudo seguia bem, e na ocasião, as condições de tempo estavam praticamente perfeitas, com ventos bem suaves, ar morno e céu sem qualquer nuvem. Mas em um certo ponto do trajeto, tudo mudou, quando um problema inesperado tirou a tranquilidade do piloto. Valentich então entrou em contato com o controle aéreo em Melbourne para relatar que o motor de seu avião estava apresentando problemas, procedimento que seria normal caso esse tipo de situação ocorresse. Porém, o que Frederick relatou em seguida surpreendeu os controladores de voo. Toda a conversa entre Valentich e a torre de controle está gravada em 53 minutos de fita, em poder do Departamento de Transportes da Austrália. E após grande pressão da mídia e a insistência dos familiares, alguns trechos da conversa foram liberados pelas autoridades. O conteúdo dos trechos divulgados relatam o seguinte: logo após contar sobre o problema no motor, já ingressando no escuro da noite, Valentich disse que havia uma espécie de aeronave grande com 4 luzes brilhantes voando a 300 metros acima dele e estava preocupado, pois aquela coisa, como ele a chamou, parecia estar o perseguindo, e também perguntou se existia alguma aeronave, militar ou não, na região em que ele estava. O controle de Melbourne então o informa que não havia nenhuma outra aeronave programada para estar naquela área no momento e que o radar não apontava a presença de qualquer outra nave na região. Logo após, Valentich reitera seu testemunho, dizendo que a nave se movimentava em direções e velocidades impossíveis e que parecia estar brincando com ele. Os controladores então pediram mais detalhes do que ele via para que eles pudessem entender melhor a situação. Então, Frederick relatou que a nave possuía um formato comprido com uma carcaça metálica e luzes verdes muito brilhantes e que aparentava não ter asas. E o que mais o impressionava era a facilidade de manobrar da estrutura, que, enquanto ele descrevia aos controladores, desapareceu rapidamente de seu campo de visão e, ao mesmo tempo, Valentich percebeu que o motor de seu Cessna entrou em marcha lenta e então ele fez sua última transmissão. Em sua última comunicação,
com a torre de controle, ele relatou algo ainda mais bizarro. Ele disse que aquela aeronave estranha estava pairando sobre ele de novo, só que ainda mais próximo. E então, após um breve momento, em suas últimas palavras conhecidas, ele disse que aquilo que estava sobre ele não era uma aeronave e que o objeto estava tentando fazer alguma coisa. E então, ficou um silêncio desconfortante e, por 17 segundos, os controladores puderam ouvir ruídos metálicos de alguma coisa se arrastando de origem desconhecida. E então, a transmissão é encerrada. Novas tentativas de contato foram feitas, porém, sem sucesso. Então, na manhã seguinte, a Força Aérea Real da Austrália enviou um avião de reconhecimento marítimo para procurar pelo piloto ou algum destroço do avião. A busca perdurou por todo aquele domingo e, posteriormente, mais 4 dias de busca se sucederam, com equipes compostas por centenas de homens, entre civis e militares, usando até barcos de pesca para ajudar. Ao todo, as equipes de busca cobriram uma área de mais de 5.000 milhas quadradas por qualquer pista que levasse ao paradeiro do piloto. E, mesmo assim, não foi encontrado qualquer vestígio de Valentich ou de seu avião. Nada, nenhuma boia salva-vidas, uma mancha de óleo ou um pedaço de fuselagem. Então, sem resultados, em 26 de outubro de 1978, a busca foi encerrada e Valentich foi dado oficialmente como desaparecido, porém não como morto. Nos dias seguintes, também foi estabelecida uma vigília entre os moradores da região. Além disso, foi declarado que quaisquer aviões ou barcos que passassem pela localidade deveriam tentar localizar algum vestígio do Cessna ou do piloto, mas, como era previsível, nenhum único sinal ou traço de Frederick ou de seu avião, que tinha cerca de 540 quilos, foi encontrado. No final, o desaparecimento foi considerado inconclusivo e o caso foi encerrado. Então, 5 anos depois de Valentich desaparecer, uma tampa do capô do motor chegou à praia de Flinders Island e o órgão de investigação nacional de segurança do transporte da Austrália observou que a peça era do mesmo tipo de aeronave que ele estava pilotando e que tinha um número de série dentro da mesma faixa que o avião de Frederick, mas essas pistas não levaram a nada, já que muitas peças desse estranho quebra-cabeças não se encaixavam, e desta forma, uma explicação plausível para o caso de Frederick Valentich ficava difícil de ser formulada. O que poderia ter ocorrido com ele, visto que nada fazia sentido para os investigadores, pois as condições de voo na época eram consideradas ideais e o avião tinha combustível suficiente para cobrir mais de 800 quilômetros. Sendo assim, tudo estava perfeito e, em razão disso, várias versões e teorias concentram-se em tentar explicar os mistérios por detrás do desaparecimento e o destino do aviador. Dentre algumas teorias se encontra a de que, pela relativa baixa experiência do piloto, talvez ele tenha ficado desorientado com as luzes que vira no céu e assim voou até acabar o combustível, caindo longe da região onde a última comunicação foi feita. Porém, é um tanto improvável e difícil de acreditar. Outros dizem que ele poderia ter cometido suicídio e intencionalmente deixou seu avião cair no mar, mas isso não passa de uma especulação, pois não existe evidências suficientes para
Corroborar essa teoria, então, foi considerada apenas uma hipótese, já que um suicida não entraria em contato com a torre de controle. Alguns sugeriram que Valentik teria simulado seu próprio desaparecimento, pois seu pai havia dito em entrevistas que Frederick era um crente fervoroso em OVNIs e seres extraterrestres, e as circunstâncias de seu sumiço fortaleceria a ideia de existência desses seres. E também foi dito que o Cessna que ele pilotava nunca havia sido realmente detectado no radar, o que significava que ele poderia nem ter estado onde disse que estava. Porém, isso vai contra tudo o que foi divulgado do caso. Além disso, seria praticamente impossível que Frederick conseguisse se esconder por tanto tempo e só para poder apoiar sua crença. E, por fim, a teoria que ficou mais famosa, a que de fato os OVNIs estariam por trás do desaparecimento, podendo ter abduzido ou abatido a aeronave, pois na época havia supostamente uma onda de avistamento de OVNIs naquela área e testemunhas afirmaram ter visto objetos voadores semelhantes às descrições de Frederick no momento em que ele entrava em contato com a torre de controle. Seu pai também havia dito que seu filho, apesar de acreditar em alienígenas, temia que eles o capturassem. Bom, o caso permaneceu um tópico de conversa entre teóricos da conspiração por quase 40 anos, embora nenhuma nova informação tenha sido coletada até 2014, quando um grupo de ufólogos em Vitória, na Austrália, afirmou que um fazendeiro não identificado havia visto uma aeronave de cerca de 30 metros pairando sobre sua fazenda na manhã seguinte ao desaparecimento de Valentik. Ele também afirmou que a aeronave desaparecida do piloto estava presa ao lado do OVNI, vazando óleo. O único problema é que esse grupo vitoriano nunca encontrou o nome do tal fazendeiro que desde 2013 eles tentam descobrir, mas ainda não obtiveram sucesso. Também há rumores de que supostamente um homem chamado Roy Manifold, na noite do acontecido, teria fotografado um objeto estranho no céu e seu filho, de nome Jason, teria ouvido o som de um Cessna sobrevoando a área. Porém, não havia nada no céu e ele disse que era como um som fantasma. Um grupo em Phoenix, no Arizona, também acredita que um sequestro por parte de OVNIs seria uma provável explicação, e o Ground Saucer Watch, uma organização agora extinta, fundada em 1957 para investigar assuntos envolvendo alienígenas, alegou ter fotos tiradas por um encanador que mostra um objeto em rápida movimentação sobrevoando a água perto da cena do desaparecimento. No entanto, as fotos se mostram muito embaçadas para que se possa identificar claramente o objeto. Por fim, outras dezenas de hipóteses surgiram para tentar explicar o caso, indo desde tempestade súbita que teria devorado o avião sem deixar traços até uma explosão da aeronave em pleno voo. No entanto, nenhuma teoria ou hipótese jamais conseguiu explicar de forma convincente o desaparecimento, pois em caso de tempestade ou qualquer outra anomalia meteorológica súbita, ou mesmo explosões, iriam deixar sinais, pedaços ou fragmentos do avião, por menores que fossem, os quais nunca foram encontrados. E apesar dos relatos recorrentes de avistamentos de OVNIs e os ufólogos insistindo que o desaparecimento de Frederick é de origem extraterrestre, não houve explicação real por parte das autoridades. E assim, o mistério segue assombrando os teóricos da conspiração de todo o mundo até os dias de hoje. Espero que tenham gostado e
e até o próximo vídeo.